vamos já falar da nossa parte 2, que é o quê? Primeira coisa a gente vai explicar, já com o Git instalado, para que ele saber, né, e o que mais a gente tem aí de importante na nossa aula. E na sequência, a gente vai falar efetivamente dos comandos e tudo mais. Então, começando, né, explicando, como o pessoal mesmo já se perguntou, né, o que é esse raio do Git. Mas antes da gente entender o Git, a gente precisa entender o que é versionamento de código, pois o Git é uma ferramenta de versionamento de código. Então, o que acontece? A gente sabe que hoje trabalhar em equipe é algo muito importante, principalmente na programação. No entanto, muito além das competências sociais, ou seja, o quanto a gente se comunica, o quanto a gente vai para cima e para baixo, se ajuda e pega o pessoal ali e senta numa reunião e resolve, tira dúvida, é importante também ter competências técnicas para conseguir colaborar com seus colegas de trabalho na entrega de bons projetos. E essas competências técnicas não são só você ter skills técnicas, são ferramentas, né? Às vezes ferramentas que ajudam a gente no nosso trabalho. Por exemplo, hoje, em tempo de pandemia, a gente consegue trabalhar sem ter ferramenta de meeting, sem ter ferramenta de call? Não tem como, né? Então, essas ferramentas, elas ajudam a gente, são competências técnicas que ajudam a gente a trabalhar em equipe. Às vezes você está aqui no Brasil com uma equipe lá na Suécia, na Polônia, e vocês estão se falando, mesmo com os fusos horários, e tudo isso só é possível porque a gente tem essas competências técnicas como essas ferramentas, tá? E aí, o que é o versionamento de código, especificadamente? O versionamento é o gerenciamento de versões diferentes de um documento de texto qualquer. Perceba que não precisa ser de código. Aqui vem a primeira nuance legal de vocês entenderem. O que é o versionamento? É você trazer ali, você ser humano, no começo da programação, né, se a gente voltar para a história da computação, era isso que acontecia. Eu tinha um computador, eu desenvolvi uma parte do código, o Dani tinha um computador, desenvolvia outra parte do código, a gente tinha que sentar junto e falar aqui, vamos juntar nossos dois arquivos? O meu arquivo aqui com o seu arquivo aqui, a gente junta e vamos ver. E, obviamente, que isso, pelo fato, na época, de só ter essa opção, gerava vários erros humanos, né? Imagina eu e ele olhando, cada um fez 3.000 linhas de código, a gente comparando uma a uma, para ver qual delas a gente tem que manter, etc e tal. E aí, isso dava muito trabalho. Então começaram a se surgir os versionamentos de código, que são justamente ferramentas, sistemas, né? Olha aí, nosso termo usando desde o começo, né? É um sistema. O versionamento de código nada mais é que um sistema que resolve um problema. Qual que é o problema que ele resolve? Gestão de arquivos de texto de múltiplas pessoas. E aí vocês podem estar se perguntando, mas Rafa, é só arquivo de texto? É só arquivo de texto. Por quê? E aqui eu já vou dar um grande insight para vocês. Por mais que a gente pareça que algumas coisas são muito texto, nem tudo que a gente vê é texto. Vou dar um exemplo, PDF e Word. A gente, ser humano, visualiza aquilo como um documento de texto, mas o nosso computador não vê aquilo como documento de texto. Quando você compila um PDF ou quando você compila um Word, aqueles documentos eles são binários. Aquilo chega para a máquina como um monte de bytes. Então, se eu sou um monte de bytes, eu não consigo versionar algo que está em bytes, porque fica difícil da máquina entender que o byte era assim, ficou assim. Ele recebe uma stringona, né, uma linha zona cheia de bytes. Ele não sabe onde começa cada byte e cada termina, ele só sabe que ele tem efetivamente ali milhares de milhões de bytes. Então, a primeira parte importante, até para dar uma mudança aí no paradigma de vocês, é que o versionamento de código ele é muito legal para quando a gente trabalha efetivamente com arquivos de textos. E aí, o que pode ser arquivos de textos? Os nossos SQLs que a gente teve na aula passada com o Dani, os nossos algoritmos que a gente fez na aula comigo, tudo isso são documentos de textos efetivamente que a gente usa e eles conseguem versionar. Outros arquivos que a gente utiliza que ele não consegue versionar. Na verdade, não é que ele não consegue versionar. Ele não tem a mesma habilidade de comparar o conteúdo do arquivo quando ele é texto comparado com o arquivo binário. Vocês vão ver que é muito legal o versionador de código. Luca fez uma pergunta pertinente. O código é um texto? Sim.
Todas as linguagens de programação, todos os documentos que a gente vai utilizar daqui para frente são arquivos textos. Por isso que o versionamento de código é tão importante para o código, para a linguagem de programação. Porque como são documentos textos, o nosso versionador consegue trabalhar de uma maneira muito melhor. Vocês vão ver, vocês vão achar bem legal no final, aqui a hora que a gente começar a comparar os arquivos, o que a gente mudou, o que a gente colocou de novo. Vocês vão perceber que vai ficar bem bacana, tá? E aí, gente, continuando na aula aqui, ao mesmo tempo que eu vou ajudando o pessoal, a gente vai direcionando, a gente já entendeu que o versionamento nada mais é que um sistema que gerencia arquivos de texto, tá? E que não precisa ser código. Justamente como a gente falou, os nossos arquivos SQL, eles não são códigos propriamente dito, né? Eles não são linguagem de programação. Os nossos algoritmos não precisam ser, eles não são, né, parte de um código-fonte. Então, mesmo assim, eu consigo instalar e tudo mais. Qual que é a ideia daqui para vocês pegarem a sequência e tudo mais? Tudo que a gente trabalhar de programação são documentos textos, mas terão coisas que não são documentos textos e a gente vai versionar do mesmo jeito. Vocês vão perceber que ao que a gente ganha com isso é só que o versionamento ele consegue gerenciar melhor os arquivos de texto do que os arquivos binários, tá bom? Então, gente, seguindo aqui, né, até pra gente agora já começar a andar um pouquinho mais com o fluxo da aula, o versionamento é controlado pelo que chamamos de sistema de controle de versões. Um sistema, né? Normalmente, esses sistemas são utilizados no desenvolvimento de software para controlar as diferentes versões históricas do desenvolvimento do código. O que isso quer dizer? Quando você usa um versionador de código, você vai poder ver tudo o que foi feito dia após dia no seu software. Então imagina que você passou desenvolvendo um software por 3 meses. E aí cada dia você foi fazendo uma coisa diferente. Imagina então que eu fiquei desenvolvendo um software por 3 meses. E nesses 3 meses que eu fui fazendo as coisas, eu quero ver o que foi feito dia após dia. Justamente o nosso versionador de código traz isso. Eles vão falar, olha, ontem o Daniel fez isso, anteontem o Rafa fez isso. Hoje os meninos fizeram isso. Então o nosso versionador de código ele vai ajudar a gente numa série de atividades importantes, tá? Beleza, vamos lá. Seguindo então, agora que a gente já sabe o que é o nosso versionador de código, é um sistema que vai gerenciar o nosso código-fonte, né? O que a gente precisa saber e quais são as vantagens da gente utilizar esse nosso controlador? Primeira coisa eu já comentei, mas refrisando, é o controle de histórico, né? É possível visualizar todo o histórico do desenvolvimento e voltar a versões anteriores. Aqui vem uma parada muito legal. Além disso, temos a possibilidade de avaliar no detalhe o que foi mudado de uma versão para outra. Ou seja, imagina que eu estou usando o nosso Git lá, né, nosso controlador e tudo mais, e efetivamente deu um problema no código que a gente subiu hoje, eu fiz uma besteiraça e eu travei a produção. Putz, e agora? O que eu vou lembrar? Como que estava o código antes de eu fazer? Tá fácil. Eu vou lá no meu versionador de código, vejo qual que é a última versão desde a versão que eu quebrei o código, puxo ela e subo ela de novo para o servidor de produção. Feito isso, eu já corrijo o meu problema de ter desenvolvido algum código errado. Agora, vocês já devem ter visto a super vantagem de se trabalhar no dia a dia com controle de versão, né? Imagina que a gente está numa equipe gigante com 50 programadores. Cada programador está trabalhando ali, fazendo a sua atividade. Um deles quebrou uma parte do código. A gente olha para o histórico, vê o commit dele, né? A gente vai falar muito de commit ainda. Eu removo aquele commit dele e pronto, vida que segue. E a gente ainda dá um chapéuzinho de subiu sem testar para ele. Fala, pô, você subiu sem testar, cara? Então, a ideia do versionador de código é facilitar nosso dia a dia na programação. Primeira coisa é com controle de histórico. A segunda coisa é, obviamente, com trabalho de equipe, né? Um sistema de versionamento permite que várias pessoas trabalhem no mesmo conjunto de arquivos, repositório, ao mesmo tempo em que evita conflitos entre as alterações. Cada membro do time de desenvolvimento tem a sua cópia dos arquivos, que ao final das alterações é colocada junto das versões alteradas dos demais. Indo um pouco mais além, cada pessoa envolvida no projeto pode ter níveis de permissões diferentes para realizar determinadas ações, tá bom? Então, super importante, né? Trabalhar em equipe, como eu falei, vários programadores, cada um fazendo um pedacinho do código, um faz uma tela, outro faz outra tela, um faz uma função. E a ideia é efetivamente que o trabalho em equipe ele seja mais fácil, né? Pô, trabalhar com 50 programadores não é que seja difícil, mas é muita gente fazendo muito código. Se a gente não tiver um sistema que nos ajuda a versionar e controlar melhor o que cada um está mexendo, a gente está lascado, né? Outra vantagem, e muita boa, por sinal, são marcações e resgate de versões estáveis.
Então, como eu falei, né, através do histórico, a gente pode puxar uma ramificação do código no versionamento. É possível identificar de forma fácil versões específicas e quais oferecem código estável e quais ainda estão sob avaliação do desenvolvimento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente está trabalhando com versionamento, a gente pode ter várias ramificações que representam vários momentos do projeto, que por sinal é a próxima parte ali que eu vou falar. O que isso quer dizer? Quando a gente já tem um projeto, eu estou desenvolvendo um software que ainda está no começo. Tá todo mundo desenvolvendo no mesmo código e tudo mais, tá tudo bonitinho lá e sobe para produção. A partir do momento que esse código subiu para produção, será que faz sentido eu mexer no site de produção, né, ou no sistema de produção, seja ele o que for, sem eu testar antes? Que nem a gente acabou de falar, né? Subir sem testar? Será que é uma boa eu subir alguma coisa nova sem testar? Não é, né? Então, efetivamente, não é uma boa a gente trabalhar utilizando um único código-fonte. E aí vem as ramificações. Quando a gente cria ramificações, a gente isola pedaços do código. Então eu vou falar assim, esse código aqui é o código de produção. Não mexe nele, a não ser que você for subir uma código de produção. Esse código aqui é o código que está em homologação pelo cliente. Só mexe nele se o cliente abrir algum bug. E por último, eu tenho meu código de desenvolvimento, que é o código que o pessoal está mexendo todo dia. Tendo essas ramificações, eu ganho uma segurança no código, que é um dos tópicos que a gente vai falar aqui, de gerar menos problemas, né? Porque imagina, eu tenho um código em desenvolvimento, um código em homologação, um código em produção. Obviamente que eles são diferentes, só que eles estão em momentos diferentes, né? Como a gente falou, eles estão na fase ali, né? Em determinada fase do projeto diferente. E o controle de versão vai ajudar a gente em tudo isso. Como eu já falei da ramificação, né? A ramificação é a base para o versionamento, a possibilidade de ter várias linhas de desenvolvimento paralelas sem que uma interfira na outra. Cada dev tem a sua versão do código e pode alterá-la de forma como achar necessário, sem receio de interferir no trabalho do seu time. Obviamente que eu já falei, mas nitidamente uma das vantagens é segurança, certo? E por que é segurança? Porque os softwares de controle de versão em geral possuem recursos para evitar evasões. Opa, meu código já não vai ser invadido com facilidade. De agentes infecciosos nos arquivos, somente usuários aos quais foi concedida a permissão para edição do código consideram alterá-lo. Tem uma outra questão de segurança que não fala aqui, que é a questão de você guardar o código-fonte na sua máquina e a sua máquina dá problema. Além dessa questão de segurança de você não poder ter uma invasão no seu código, tem um outro ponto importante. Minha máquina hoje está funcionando, amanhã ela pode não estar funcionando. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente pegar e testar o nosso código. Aí eu pego e minha máquina parou de funcionar. E só tinha aquele código na minha máquina. E aí? Errou, né? Perdemos tudo aquilo que foi feito. Então, usar uma das vantagens do versionamento, né, é justamente quando você pega e está rodando ali o projeto e tudo mais, você tem a garantia que uma cópia do seu código está lá no servidor. Obviamente que você tem que sempre subir e manter o servidor atualizado. Se você ficar dias sem atualizar o seu servidor lá de versionamento e você perde a máquina, você perdeu o trabalho que você fez por vários dias, tá? E aí, gente, uma outra parte importante aqui, né, pra gente seguir na matéria, eu tô respondendo as perguntas conforme eu tô fazendo a aula, hoje o Café e Dúvidas vai ficar pequeno. E aí, o que a gente tem? Além de segurança, a gente tem uma outra vantagem importante de usar o versionamento. Por que eu tô trazendo tantas vantagens? Porque eu quero e vou induzir vocês a usarem versionamento de código a partir de hoje para tudo que vocês fizerem na vida. E isso tem um motivo que não é para mim, é para vocês. Eu tô pensando no portfólio de sistema de vocês, vocês vão achar legal essa parte, tá? Mas a ideia é justamente que vocês façam tudo a partir de agora que seja viável de usar um versionamento, vocês usarem ali dentro dele, tá? Então, uma das vantagens da confiança é, embora a finalidade das ferramentas de um versionamento não seja de oferecer o backup dos códigos, mas sim o histórico de fácil navegação entre versões, ele pode acabar servindo para isso também. Normalmente, os códigos versionados ficam em serviços hospedados na web que nos garantem que eles não serão perdidos. Assim, temos mais confiança de que nenhuma eventualidade poderá nos fazer perder aquilo que já foi construído. Eu acabei de falar, né? Show de bola, tá? E aí, a gente vai agora efetivamente falar da primeira versão, né, da primeira opção que a gente tem aqui, que seria o GitHub, que é um dos distribuidores. Ele não é o todo, ele é um, e eu vou falar dos demais. Além do GitHub, a gente tem um segundo, que é o Bitbucket. O Bitbucket faz exatamente a mesma coisa que o GitHub. Vamos falar deles daqui a pouco, já vou navegar aqui para cada um deles. E aí, o que a gente tem aqui, gente? Vindo para o nosso navegador agora. O que a gente vai falar agora?
A gente vai realmente conhecer as distribuições. O que são as distribuições, Rafa? Vamos numa fase mais... Vou até deslogar aqui para vocês entenderem aqui o que eu estou fazendo. Ó, quando vocês entram em github.com, ele abre essa telinha aqui bonitinha que vocês estão vendo. Quem que é o GitHub? GitHub, Bitbucket, não entendi nada, Rafa. Qual que é a ideia? Vocês lembram que o Git, como eu comentei para vocês, ele é o sistema que gerencia isso. Só que o Git, por natureza, ele precisa estar instalado, ele precisa estar rodando na máquina para que ele, a partir daquele momento, seja um servidor do Git. E aí não faz sentido eu ter o Git na minha máquina, o Dani ter o Git na máquina dele, se a gente não tiver algum lugar, algum serviço, lembra das aulas de infra lá do Dani, que a gente fala dos serviços online, né? Do as a service, né? De um product as a service. A gente tem serviços que não juntam a minha máquina, porque imagina, eu tenho o versionador na minha máquina, o Dani tem o versionador na máquina dele. Isso faz a gente integrar entre si? Não faz. Então, a partir do momento que o Git foi se popularizando, e hoje ele é a maior ferramenta de versionamento, a gente até tem outros, mas assim, né, há uns tempos atrás a gente tinha o SVN da Tortoise, que nem é utilizado mais, a gente tem o da Borland também, né, tem umas outras ferramentas de versionamento, mas hoje eu posso dizer que o Git se não é 99%, é 98% do mercado. Então é importante para vocês aprenderem Git. Só que aí, como eu falei, não faz sentido eu ter o servidor do Git na minha máquina, o Dani ter o servidor do Git na máquina dele e a gente não ter uma integração disso. E aí, empresas transformaram o Git num serviço, que você consome aquele serviço e efetivamente você utiliza conforme esse serviço. E aí, quais são essas... tem outras, mas eu vou trazer os mais famosos. Hoje, os dois maiores distribuidores de informação do Git é o GitHub, que é esse que vocês estão vendo aqui na minha tela, né? Ó, GitHub. Vocês acessam através de github.com aqui, tá vendo? Ó? E o outro que também é muito famoso é o Bitbucket. E aí, como que eles funcionam? Ambos funcionam de uma maneira muito simples. Você vai lá, cria uma conta, que eu já vou falar para vocês criarem. A conta é muito simples. Nome do usuário, nome do e-mail, nome do pessoal, né, o senha que vocês quiserem. Se vocês querem efetivamente receber e-mail deles e criar a conta. Depois que criou a conta, eles vão mandar um e-mail para vocês e vocês vão verificar a conta de vocês efetivamente para que vocês possam logar. Tem uma diferençazinha entre o GitHub e o Bitbucket. Já vou falar, né, aos poucos de cada um. Então, ó, eu vou logar na minha conta aqui. E aí, quando você loga, ele mostra já a minha conta efetivamente aqui do Bitbucket, né? Eu consigo ver até o meu profile aqui, ó. Se vocês derem github.com/Rafa Mazzucato, vocês vão ver o meu profile, vocês vão ver todos os repositórios que eu tenho lá. E aqui que eu quero dar uma pausa para vocês antes de eu falar do Bitbucket. Por que eu quero e eu pretendo utilizar o GitHub Web dentro das aulas, tanto de programação como de tudo que a gente vai fazer daqui para frente? Porque o GitHub, além dele servir de versionador, vale a pena ter a conta nos dois? Vou falar a diferença dos dois e vocês decidem, tá? A gente só vai usar o GitHub, mas internamente na Versa a gente usa o Bitbucket, tá? Então, vou explicar a diferença dos dois, vou explicar a nossa tomada de decisão de usar o Bitbucket no lugar do GitHub, mas vou explicar a ideia dos dois. O que eu gosto muito, muito do GitHub para esse ponto? A primeira coisa é que o GitHub ele tem um perfil de rede social, enquanto o Bitbucket ele é mais fechado. Então você não consegue ver nada que alguém faz no Bitbucket, enquanto no GitHub você tem coisas que são públicas e coisas que são privadas. Você define o que é público e o que é privado. E isso transforma numa pequena rede social. Olha que legal. Quando vocês entram no meu perfil, vocês conseguem me seguir, vocês conseguem ver tudo que eu fiz, e aí vocês conseguem ver quais foram, ó, de acordo com os meses e os dias, quais foram as minhas contribuições. Obviamente que como eu uso o Bitbucket pela empresa, meus commits aqui são poucos, vocês podem ver que não tem muita alteração. Mas para vocês é muito importante. Por quê? Porque isso aqui vai servir de portfólio. Vocês lembram lá que no nosso site da Devaria, lá no DevStars, a gente tem um gatinho aqui do GitHub? Olha aqui, né? Já estou aproveitando para mostrar o ranking, parabenizar todo mundo aí que está bem no ranking, tá? Tá vendo que tem o gatinho aqui? Esse gatinho é justamente o link do GitHub. Para quê?
Geralmente é uma boa prática na programação, quem é programador, mandar o link tanto da conta do GitHub quanto da conta do Stack Overflow. Por quê? Porque aí o empregador consegue ver efetivamente tudo que você fez ao longo do tempo. O cara pode ver, olha, realmente, ó, o cara fez isso em março, o cara fez isso em abril, pode ver que eu fiz alguma coisa esse mês, porque eu tô com uma outra turma e etc e tal. E aí vocês vão conseguir ver efetivamente o que a pessoa está fazendo. Então, o legal do GitHub, por isso que eu vou sugerir da gente usar o GitHub ao longo do projeto, primeiro é que o GitHub tem a plataforma desktop, que aí vocês não precisam decorar a linha de comando, que eu acho que vocês vão gostar, até para facilitar vocês aí no aprendizado. E a segunda coisa é que isso aqui é uma rede social que vocês podem fazer contribuições. Por exemplo, eu posso procurar pessoas aqui, eu vou procurar, sei lá, você tem conta no GitHub aí, Dani? Não tem? Deixa eu pegar uma pessoa famosa aqui. Procurar por Devaria, tem 2 repositórios? Deixa eu ver o que a gente tem aqui no Devaria. Não é nada... ó, os meninos já estão criando aqui os repositórios deles, olha que legal. Bem bacana, né? Ó, o Ale já fez o dele, o Everaldo também, tá vendo? Então, isso aqui que a gente pode efetivamente ter uma rede social, se ajudar aqui, que nem, ó, vou pegar o exemplo do Douglas, ele acabou de passar o dele ali, ó. E aí a gente pode seguir, ver as coisas que a gente pode fazer. Para vocês é muita vantagem, justamente pela questão do portfólio. Eu vou insistir muito nisso, de vocês trabalharem com portfólio. Hoje mesmo a gente já vai criar alguns repositóriozinhos aqui, pegar algumas coisas que o Dani passou, eu vou fazer alguns algoritmos aqui com vocês só de brincadeira, só para a gente pegar e começar a ter portfólio. Por quê? Porque o contratante ele vai ver se você sabe tecnicamente. E a primeira coisa que ele vai ver é seu currículo e seu portfólio. Ele viu seu portfólio, achou legal, ele te manda o teste. A segunda parte é você arrebentar na prova. Como que você vai arrebentar na prova? Estudando aqui, se dedicando aqui na Devaria, pegando as linguagens, indo a fundo, para vocês irem bem, tá bom? Então, gente, por esse motivo eu acho o GitHub legal. Ah, Rafa, e o Bitbucket? O Bitbucket ele tem a mesma questão. Ele funciona muito parecido com o GitHub, só que ele é privado, 100%. Para eu entrar aqui, eu consigo, obviamente a gente tem as contas aqui, vocês vão ver tudo que a gente tem aqui, por exemplo, eu vou logar na minha conta aqui da Versa. Então, ó, o Bitbucket ele tem a parte muito parecida do GitHub de guardar os repositórios. Ó, se vocês olharem, vou entrar na minha conta aqui, tá bom? Vou vir aqui na minha conta e vou ver os meus repositórios. Se vocês olharem, eu tenho todos os meus repositórios públicos aqui de tudo que eu já ajudei ao longo dos anos, dos treinamentos que eu dei e tudo mais. Então, Matheus, a vantagem daqui é que com o versionador você vai ver que é automático. Você vai dar um comando na linha de comando e ele já vai subir. Você não vai ter que ficar pegando, copiando e colando. Na verdade, você vai fazer de uma forma que é automática. Você vai pegar, trabalhar durante o dia, no final do dia você vai dar um comando na linha de comando e ele já vai subir para o seu portfólio, tá? Não vai ser algo que você vai ter que efetivamente ter que ficar subindo ali, porque no Behance você tem que criar os projetinhos, subir as coisas no projetinho é um pouco mais complicado, tá? Então, ó, a diferença principal, ó, vocês veem os meus repositórios que eu tenho aqui no GitHub, e aqui vocês vão ver todos os repositórios que a gente tem aqui da Version, né? Ó, bastante repositório que a gente tem de todos os clientes e tudo mais. Qual que é a diferença entre os dois agora, só pra gente fechar esse assunto? O GitHub, ele tem esse perfil mais rede social, então você cria um portfólio e tudo mais. O Bitbucket, ele é um perfil mais fechado, um perfil mais corporativo, só que a diferença deles na real, e foi a nossa tomada de decisão, está no custo. Para a empresa, para vocês, né, a conta é gratuita, vocês vão conseguir subir quantos repositórios públicos e privados vocês quiserem e tudo mais. Mas a partir do momento que vocês têm empresa, que vocês tiverem mais que 5 usuários, tanto no GitHub quanto no Bitbucket você precisa pagar por usuário. E a conta do GitHub já está em $7. Então eu teria que pagar $7 por usuário aqui da Versa, que a gente já tem um pouquinho mais de 20 usuários. Acaba ficando aí por mês $140. Em contrapartida, o Bitbucket ele te dá a mesma opção, só que ele custa $3 por mês. Então a nossa tomada de decisão foi totalmente financeira nesse caso, porque justamente o Bitbucket ele tem essa questão de ser um pouquinho mais acessível, mas ele não tem essa carinha de rede social. Pra gente, zero problemas, né? A gente tem conta nos dois. Eu tenho a minha conta que eu dou quando eu dou os treinamentos, eu dou pelo GitHub, e tudo que é corporativo da Versa, eu dou aqui pelo Bitbucket, tá bom? Então, sugiro, falei bastante, não perguntei, mas todo mundo já criou a conta, validou o e-mail, já tá tudo certinho aí, já estão olhando aí pelo menos a telinha de vocês. Não se esqueçam de colocar foto, manter as coisas atualizadas e tudo mais, tá bom? A gente vai usar uma ferramenta para fechar essa segunda parte da aula aí, pra gente
já ir tirando algumas dúvidas e tudo mais, para facilitar a vida de vocês, ou o GitHub, desculpa, ele tem uma ferramenta de UI, que a gente acabou de falar, né? O que é uma ferramenta de UI? É uma interface gráfica, que a gente precisa fazer as coisas de uma forma mais visual do que efetivamente tudo na linha de comando. A gente pode usar o GitHub via linha de comando? Pode, eu vou ensinar os comandos hoje ali através do Git Bash. Posso usar o Bitbucket via linha de comando? Posso. Porém, você ter uma GUI, principalmente para vocês que estão aprendendo, são comandos a menos para vocês decorarem. Não quero que vocês vivam só da interface gráfica, porque a interface gráfica ela dá uma certa limitação dependendo da interface gráfica. A do Git não. Eu acho a do Git bem atribuída a todos os comandos. Mas em contrapartida tem outras interfaces gráficas que elas limitam um pouquinho o poder do que vocês vão usar ali e tudo mais. Mas em contrapartida, para essa fase de aprendizagem, eu prefiro que vocês vão na linha. E aí a gente vai usar o GitHub Desktop justamente para a gente não sofrer com isso. Então o que a gente vai fazer agora? Vou voltar no navegador, vou digitar aqui na minha barrinha GitHub, né, tudo junto, Desktop, e aí ele vai ter esse carinha aqui que a gente vai instalar, o Download for Windows. PS, já deixei pronto aqui para vocês, tá? Infelizmente, o GitHub Desktop só tem para Mac e para Windows, viu, Fê? Comemora, só tem para Mac e para Windows, não tem para Linux, viu? Os meninos que vão penar agora. Mas não tem para Linux. Então eu já trouxe duas opções para quem está no Linux poder instalar. Então eu vou passar aqui para vocês, ó, a primeira coisa que a gente tem aqui, esse é o link do GitHub Desktop. E para quem está no Linux, a gente tem o GitKraken, que também é legal, ou o GitUI, que também roda no Linux, tá? Então eu passei para vocês aí essas três opções. Eu vou usar o GitHub na aula, mas para os meninos que têm Linux, usem ou o Kraken. Eu acho que o Kraken é mais visual, ele é mais bonitão, mas fiquem à vontade de vocês. Baixem eles aí e vejam o que vocês acham melhor. Vou instalar aqui meu GitHub Desktop, porque eu não tenho ele instalado aqui para mostrar para vocês, tá? Quando vocês acessarem a primeira vez, exatamente como a minha tela, ele vai instalar. Assim que ele terminar de instalar, ele vai pedir login. Super importante vocês utilizarem o login aqui, o mesmo que vocês criaram no GitHub, porque aí vai estar sempre sincronizado com tudo que a gente está fazendo, tá bom? Se eu não me engano, agora eu falo do Kraken aqui, né, e falo do GUI, e aí eu já vou para terminar a segunda parte.